A beautiful day. A beautiful day. With Teacher Erica. There you go. Mais um título misterioso. Hello everyone, welcome to this live stream. Ei gente, sejam bem-vindos a essa live stream. Meu nome é Erica, eu sou a professora Erica, professora de inglês. Hello Miriam, good to see you here. Hello Fábio. Hello Rose. Hello Ana Márcia. How are you doing? Hello Eugênio. So how have you been? How was your day? Tudo bem? Hello, sucessos motivacionais. Thank you. Então, já vou começar meu timer. Hoje a gente vai fazer uma nova experiência aqui com o tempo. Vou testar uma coisa nova. E é o seguinte, né? Eu coloquei, vocês viram lá no Stories, provavelmente, o tema de hoje é A Beautiful Day. Ontem eu perguntei, eu já adiantei para vocês sobre o que vocês achavam que ia ser a live de hoje. Eu dei vários exemplos. Hello, Fábio. O Fábio acertou ontem e disse que é sobre adjectives. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou começar fazendo perguntas para vocês. O que é um adjetivo? Para que ele serve? E como que a gente usa? Eu quero que vocês respondam. Eugênio, this live will be in Portuguese, okay? I'm sorry, but this will be... Oh, and this is for everyone here. And people who don't speak Portuguese. This live is for Brazilian learners who are learning English. It will be in Portuguese. It's for beginners or for people who want to review also some grammar points. Alguns lembretes antes de a gente continuar. Nós somos professores de inglês, nós damos aulas. Então, se vocês tiverem interesse em fazerem aulas com a gente, é basicamente aulas de conversação para quem está no intermediário avançado e aula para quem está começando, né? A gente tem também grupo no WhatsApp, se vocês tiverem interesse em entrar no grupo. É legal para vocês encontrarem pessoas para poderem treinar, né? Praticar. Então é só mandar uma DM pra gente, direct message. As lives, o meu plano é que elas sejam todos os dias. Hoje eu completei 7 dias de live. Normalmente às 21 horas. Amanhã vai ser ao meio-dia, vai ser uma live com a professora Isabelle Pires. Vocês sigam ela lá, Isabelle Pires em inglês. Vai ser em inglês a live, eu imagino. Então vai ser essa a live de amanhã. No domingo voltamos à programação normal às 21 horas. Na segunda-feira às 18. Às segundas às 18. Essa live vai ficar 24 horas aqui no Instagram, mas depois eu vou colocar isso aqui lá no YouTube. Então vai ficar cheio de lives lá, vocês podem assistir. Inclusive tem lives antigas em inglês com professores e tal. E não se esqueçam também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Cliquem no botão vermelho inscrever-se, cliquem no sininho para receberem notificações de vídeos novos, ok? Então, de novo, voltando aqui. A pergunta até agora vocês não responderam. O que é um adjetivo? Para que serve? Como é que é usado em inglês? Ninguém está sabendo? Ninguém sabe? Todo mundo aqui é beginner mesmo? Isso, Fábio. Adjetivo modifica um substantivo, é o que você lembra. E você lembrou certíssimo. É isso mesmo. Um adjetivo descreve uma coisa, que é o substantivo, né? O substantivo é a coisa. Essa coisa pode ser uma pessoa, você pode escrever uma pessoa, você pode escrever uma coisa mesmo, um objeto, você pode escrever uma coisa abstrata, uma ideia, né? Então, tem as coisas e tem maneiras de descrever essas coisas. E a gente descreve basicamente com adjetivos. Thank you, Marcão, da família. Isso, gente, manda uma DM que aí eu mando o link lá do WhatsApp, tá? Para vocês praticarem o que vocês estão aprendendo aqui. Então, tudo bem, a gente tem isso em inglês, a gente tem isso em português. Só que tem umas diferenças. Vocês sabem onde que a gente coloca um adjetivo numa frase em inglês? Se vocês olharem para o tema aqui de hoje, já tem uma dica bem importante. Isso, Marcão, adjetivo é a qualidade. É a característica, a descrição, né, de algo. Fábio, exemplo. I'm now eating a tasty and fresh tangerine. That sounds delicious. Isso mesmo. Esse tasty e esse fresh estão descrevendo o quê? A palavra tangerine, né?
Vocês podem descrever de várias formas, né? Sour, sweet, big, small, old, fresh, né? Like you're saying here. Podem caracterizar de várias formas. Agora, o Fábio e eu também, aqui, olha, eu com a beautiful day, onde que eu coloquei o adjetivo? No meu caso, o adjetivo é o beautiful. No caso do Fábio, os adjetivos são tasty and fresh. Onde que a gente colocou essa descrição? Em que posição? Hello, Tamiko. Tamiko, me ajuda aqui. Tamiko já está acostumada a explicar essas coisas porque é o que a gente faz na aula, né, Tamiko? Eu sempre faço aula assim, eu peço para vocês explicarem as coisas. Hello, Teacher Lu, how are you? Exatamente, Eugênio. É isso aí, é simples. Na verdade, tem algumas variações, né? Mas onde o brasileiro tropeça é aí. É quando a gente coloca o adjetivo antes do substantivo. Antes do substantivo. A gente pode também colocar o adjetivo em outro lugar. Long time no see. Yes, that's right. I'm doing great, thank you. Teacher Lu, onde que a gente coloca os adjetivos numa frase? Né? A gente já sabe que os adjetivos são usados para descrever algo. Eles são muito importantes. Porque se eu falo só day, cada um de vocês vai imaginar um dia diferente, né? Umas pessoas vão imaginar um dia horrível, um dia nublado, um dia chuvoso, ou um dia relaxante, um dia divertido, um dia longo, um dia curto. Tem milhões de maneiras de descrever. Então, os adjetivos são importantíssimos para ajudar a outra pessoa a entender do que você está falando, que tipo de dia que você está falando, né? Eu estou falando aqui de a beautiful day. É um começo, dá para usar vários outros adjetivos. Hoje a gente vai falar de forma mais simplificada, mais pra frente, exatamente, Teacher Lu, before the noun, antes do substantivo. Mas, por exemplo, aqui tem o Fábio até usou 2 adjetivos, né? Ele usou o tasty e o fresh. Quando a gente encadeia, a gente pode fazer isso em inglês, encadear vários adjetivos antes do substantivo, mas esse encadeamento ele não pode ser caótico, do jeito que você quiser, não. Tem uma sequência que você tem que seguir. Então tem opinião, tem cor, tem tamanho, tem nacionalidade, tudo isso. A gente não vai ver isso hoje não, vai ver só as informações principais aqui. Então, a gente normalmente usa o adjetivo antes do substantivo em inglês. Em português, a gente tem as 2 possibilidades, antes ou depois, com pequenas variações de significado. Né? Eu posso falar assim, uma casa grande e uma grande casa. Tem um sentido um pouquinho diferente, né? Uma grande casa parece que passa uma ideia mais abstrata, assim, de algo, né, mais além do físico. E uma casa grande é uma casa realmente grande, com muito espaço físico. Em inglês, a gente coloca antes do substantivo. A big house, a beautiful day, né? Eu vou até pedir, fazer um testezinho aqui com vocês, vamos ver se dá certo. Deixa eu descer um pouquinho mais aqui. Eu vou falar em português e eu quero que vocês... deixa eu só ver então os comentários até agora. Fábio, a palavra easygoing pode ser tanto um adjetivo quanto um substantivo em inglês. Isso é super comum em inglês. Acostumem-se a isso. Aqui o easygoing, ele pode ser um adjetivo, pode ser um substantivo. E tem várias outras palavras que além de substantivo, adjetivo, podem ser um advérbio, pode ser um verbo. Um exemplo aqui é Google. Google. E Google é um adjetivo também, né? Tô lembrando aqui do, desculpem, Google Drive, que é o que eu uso sem parar com os alunos aqui. A gente usa os files, os documentos lá do Google Drive. Google aqui é um adjetivo para drive. Que tipo de drive que é? Tô caracterizando como Google. Google, inicialmente, é um substantivo, é uma coisa, é uma empresa, né? É uma coisa. Mas hoje virou verbo. Google it. Se você não sabe o que é, Google it. Eu faço isso direto com os alunos também. Dá uma olhada lá nas imagens. Google Images. Google Images. Images é o substantivo. Google é o adjetivo. Então, Google aqui serve como verbo, como substantivo, como adjetivo. Isso é super comum. Easygoing, mesma coisa. Na verdade, easygoing aqui é como você falou, né? Adjetivo e substantivo. Eu imagino que sim, né? Tô pensando que a gente possa usar o easygoing como substantivo também.
Aliás, eu acho que não, Fábio. Você consegue dar um exemplo usando easygoing como substantivo? Para você testar isso, coloca um artigo antes. Por exemplo, the. Eu tô tentando fazer isso, não tô conseguindo. The easygoing over there. The easygoing over there is reading a newspaper. Não funciona, né? Eu tô achando que não funciona, tá? Easygoing como substantivo. Então essa que é a dica. Se vocês quiserem testar se a palavra serve como adjetivo, coloquem antes de um substantivo. Google. Se você colocar antes de drive, Google Drive, antes de... O que mais que eu falei? Images. Funciona. É um adjetivo. Casa linda, Eugênio. Casa linda, linda casa. O linda aqui, ele descreve algo que não é... passa uma impressão, assim, né? Uma sensação também, né? Casa linda, linda casa, aqui a diferença é menor, né? Entre os dois. Hello, Jair. Teacher Lu, thank you so much. A Teacher Lu já colocou aqui para vocês, eu recomendo que vocês copiem isso que ela colocou aqui. Que é para sequência de adjetivos, se vocês usarem mais de um. Então, primeiro a gente fala opinião, beautiful, horrible, interesting, etc. Depois o tamanho, big, small. Depois a age, que é a idade, não, o tempo de vida, pode entrar aí old, young, new, por aí vai. Color e material, essa aqui seria a sequência, ok? It's easy to memorize, Osacom. Osacom, Osacom. Thank you. Uma mulher grande, uma grande mulher, exatamente. Em português, a gente pode colocar o adjetivo antes ou depois. Nesse caso, tem uma variação grande de significado, né? Uma mulher grande, uma mulher, como eles falam em inglês, with big bones, né? Tipo a Phoebe, do Friends. A atriz, eu estava lendo isso outro dia, ela falou que ela tem big bones, ela é uma pessoa grande. E ela ficava na tortura lá para filmar o Friends, porque as duas outras, a Rachel e a outra, que eu esqueci o nome, a Mônica, elas são bem petitinhas, né? Então a Phoebe tinha que se virar lá para enquadrar com as outras duas. Então, e uma grande mulher já tem a ver mais assim com o valor, né, da pessoa e tal. Tem uma variação grande aqui. To Google, verb, exatamente. Rafael, this is going to over there. This is going to over there. O que você quis dizer com essa frase, Rafael? Isso está indo lá? This is going over there, sem o to. O over não pode ser acompanhado do to, não, ok? O exercício que eu ia fazer com vocês aqui. Hello, Camila. Hello. É o seguinte, eu vou falar em português, eu quero que vocês escrevam em inglês aqui. Uma coisa que eu não falei é onde que a gente põe o artigo, né? Porque a gente tem que colocar ou uma, ou o, a, os, as, pertinho. Eu vou dar só exemplos com singular, palavras contáveis no singular, para vocês usarem só o a ou an. Fábio, fiz uma confusão aqui, tipo, she's so easygoing, she's an easygoing girl. Tá, no primeiro caso entendi como um substantivo, mas exatamente. Pois é, então essa é uma situação clássica que os brasileiros erram, que é, coloquem o adjetivo antes do substantivo. Ok. A outra situação é depois do verbo to be, né? Então, this is easy. That is cheap. Que mais? It is interesting. Tá? Então, depois do verbo to be, coloquem um adjetivo. Antes de um substantivo, coloquem um adjetivo. Só uma coisa rapidinha aqui. Quando eu estou treinando um aluno para a prova de mestrado, né, doutorado, eles têm que traduzir textos da prova. Uma coisa que eu sempre falo é isso, preste atenção, encontre o substantivo primeiro. Normalmente em textos acadêmicos, científicos, tem um monte de adjetivos, depois no final tem um substantivo, tá sempre no final. Então localiza o substantivo primeiro, descubra qual que é o substantivo, sobre o que está falando ali, e depois vai voltando e dando uma olhada nos adjetivos, como que essa coisa que está lá no final da frase está sendo caracterizada, porque normalmente tem realmente uma cadeia de adjetivos assim que vem antes. Então, se vocês estão lendo, não precisa de estar fazendo prova para mestrado e doutorado, né? Se vocês estão lendo qualquer texto, eu recomendo fazer esse exercício. Encontrem o substantivo e veja como que ele está sendo caracterizado. Onde que está a caracterização dele? Provavelmente antes dele. Antes. Primeiro tem um monte de caracterizações, né?
de descrições, lá no final tem o substantivo. Hello, Branca! Good to see you here. Joia, então o primeiro exercício aqui é um restaurante português. Tem uma pegadinha aqui. Um restaurante português. Como é que vocês escreveriam isso em inglês? Seguindo, né, essas dicas que aqui a gente já conversou até agora. E o tempo já está acabando. Vamos lá, gente. Um restaurante português. Como é que é isso em inglês? Como é que fica? Muito importante é escrever, tá? Eu recomendo que vocês escrevam muito. Escrevam assim, 3 linhas. É o que os nossos alunos aqui fazem. 3 linhas por aula, que dá tempo de corrigir na aula, destrinchar bem ali. Portuguese restaurant, sometimes English language is very complicated. Branca, yeah, but in this case... Olha só, Branca, você usou um adjetivo aqui, English. English é o adjetivo para language. Você acabou de usar corretamente aqui o English language, certinho. An elephant in hours in Europe. Rafael, an elephant, perfeito, né? Você usou an, porque a palavra seguinte começa com som, aí já acabou. De vogal. Você falou, agora vamos ver os outros dois. Hours. Hours é uma palavra que a gente conta. 1, 2, 3 horas. E a e an significa Então não combina usar a com horas, né? Senão vai ficar 1 horas. Então com hours a gente não usa nada. Ou usa o definido the hours, se quiser, tá? Ou então an hour sem o S. Europe. Europe é o seguinte. Se a palavra começou com som de ya, Europe, university, universe, que mais? Unique. Se a palavra começar com esse som, a gente usa a, não é n. Então não é para olhar para a letra, é para olhar para o som. Essa já é um tema para outra aula, mas já estou adiantando aqui. Prestem atenção no som, tá? Não na letra, quando forem escolher entre o a e o n. Então, Felipe, a Portuguese Restaurant, certinho? A Tamiko fez mais certinho ainda porque ela colocou letra maiúscula no português, que era pegadinha. A Portuguese Restaurant, ainda começou com letra maiúscula, com artigo maiúsculo ali. A Portuguese Restaurant, isso mesmo. Fábio, a Portuguese Restaurant, certinho, Branca. Isso, aqui não tem o N, aqui é A, porque português começa com som de consoante. Isso mesmo. Hello, Wellington. Mais um aqui, um peixe grande, um peixe grande, um peixe grande. Como é que é isso em inglês? In English. Um peixe grande. Tá vendo que em português é um peixe grande, né? Tô colocando adjetivo depois. Um peixe grande. Como é que fica, Branca? Um peixe grande. É quase virando trava-língua pra mim. Wellington, como é que fica? Yes, Camila, a big fish. There you go. A big fish. A big fish. A big fish, Tamiko, certinho. A Portuguese restaurant, certinho, Rafael. Branca, big. Big começa com som de consoante. Big. Então a gente tem que usar o a. A big fish. A gente usa an quando a palavra começa com som de vogal, né? Our, que mais? Elephant e tal. A big fish. That's okay, Branca. That's okay. A big fish. Um último aqui. Deixa eu ver. Eu tinha colocado aqui um hambúrguer bom. Vocês conseguem colocar essa frase em inglês? Um hambúrguer bom. Pode até ser gostoso, né? Usando o tasty, que o Fábio usou lá em cima. Tasty. Um hambúrguer gostoso. Como é que fica? Um hambúrguer gostoso. Como é que ficaria esse? Um hambúrguer. Como é que é hambúrguer in English? Yes. A palavra inglesa, né? A good hamburger. Yes. Very good, Camila. Good job. Se fosse gostoso, né? Aí teriam vários. A gente falou sobre sinônimos ontem rapidamente. Pode falar várias coisas. A good hamburger. A tasty hamburger. Isso mesmo, Camila. A delicious hamburger. A good hamburger. Very good, Branca. Certinho. Agora, só um último exercício. Eu vou começar e eu quero que vocês terminem. Então, eu vou começar com an important. Eu quero que vocês escrevam an important alguma coisa. Vocês que vão colocar o substantivo. Isso mesmo, gente. A tasty, né, Rafael? Tasty com Y, delicious hamburger. A tasty, vírgula, delicious hamburger.
Fábio, tasty hamburger, Tamiko, delicious hamburger. Certinho. An important day. É isso mesmo, Camila. Cada um, agora não pode repetir o substantivo. Vamos ver se eu consigo não chegar a 40 minutos hoje. Não repitam o substantivo. A Camila já usou day. An important day. O que mais? Eu quero an important friend. Good job, Rafael. Great idea. An important friend. What else? O que mais, gente? Sem repetir o substantivo. An important, o quê? Vamos lá. An important. Tem tantas coisas que vocês podem colocar aqui. Fábio, an important English class tonight. Oh, yes, that's very important. And thank you, by the way. Great example. Very good, Branca. An important result. Excellent. An important teacher. Yes, Tamiko, good job. Alright, então vamos passar para outro. A famous. É um ditado, né? Você sabe escrever famous. A famous. A famous. Ah, é isso, né? Você tem que entender o que é isso. An important meeting. Joia, Camila. Another great example. Thank you so much. Hello, Marcos. So now, a famous. Como é que a gente escreve isso, gente? A famous. A famous alguma coisa. A famous. Quem consegue acertar essa palavra, esse adjetivo? Yes, Camila acertou. Tamiko acertou. Todo mundo colocou person, né? Que a gente pensa primeiro é person, né? A famous person. A famous person. A famous movie. Yes, Camila. O que mais? O que mais que pode ser famous? A famous, Branca. A famous, você escreveu direitinho. A famous o quê? Vocês sabem o que significa, né? Eu não tô falando aqui, mas o important, né? Importante. Famous, famoso. A famous hotel. Great example. A famous song. I didn't know how to sing. Yes, eu também pensei nisso. A famous song. A famous bridge. Invertido ali, né, Camila? Não é? DG? DG? A famous bridge, yes. In Rio de Janeiro, a famous bridge would be Ponte Rio-Niterói, né? That's an example. A famous actor. Very good, Branca. Hello, Online Teachers Collection. So I'm asking people to finish the phrase here. It's just a phrase, not a sentence. Vamos só mais um. An angry something. Okay, so what can be angry? Angry. What or who, né? Who. An angry what? An angry what? So, examples, please. An angry bird. There you go, Camila. Good job. I played it so much in the past. Do people still play it nowadays? I don't see people talking about it, but I see the birds everywhere. An angry dog, Camila, good job. An angry bird, an angry dog. Hello, Francie. An angry teacher. An angry teacher is a funny sight, I would say. Hello, Rui. Hello, Caio. And I think that's it. We have time for a bit more. Mais uma pegadinha. Agora eu vou forçar a barra. An angry animal. An angry camel. Oh, good job, Online Teachers Collection. Yes, an angry camel. Do camels get angry? When they're hungry, probably. An angry guy, an angry wife. Yes, Camila and Tamiko. An angry neighbor. Yes, that's a very good example. An angry learner. Yeah, so an angry teacher, an angry learner. Yes, there you go. Good job, good job. Agora uma palavra, a word. Essa palavra, eu quero ver se vocês estão sabendo escrever. I want to check and see if you know how to spell this word. A successful. Blá, blá, blá. A successful. Quem vai tentar escrever essa palavra aqui? Não importa, tá? Se tiver errado, não tem problema. Isso aqui é para praticar. Todo mundo vai treinar e vai ver como é que se escreve essa palavra, que é uma palavra legal, uma palavra importante. This is an interesting word to learn. So, a successful something. Can you guys write this here for me? An example starting with a successful person. Camila, that's right. Branca, successor. Successful, Tamiko, yes. A successful business, a successful person, a successful soccer player. Yes. Então, gente, é isso mesmo. A forma como a Camila escreveu tá certinha. São 2 Cs
dois S's, tá? Sendo que os dois C's é desse jeito que eu falei, ó. Como é que é? É como se fosse KS. Success. Elas são separadas, tá? Então não é successful. Não seria assim, não é successful. Tem que fazer uma forcinha aqui. Successful. Successful. Então tem que ter esses dois Cs para ter esse som de x. Successful businessman, Mohammed. Good job. I like that non-Portuguese speakers can participate today too. That's awesome. That's great. Rafael, a successful musician. Yes. Do you play any musical instruments, Rafael? Cynthia, hello. Online teachers, a successful business. Yes. This is almost like a collocation, né? Collocation é quando as palavras elas sempre andam juntas, né? Elas sempre andam acompanhadas umas das outras. A gente sempre vê elas juntinhas, grudadas. A successful business is very common. A successful person, a successful actor. Very good, Rafael. Very good job. A successful surgery, Francine. Francine, yes. This is very important, right? A successful surgery. Branca, a successful man. Very, very good. Very nice examples. Great job, great job. I think we have time for more. Inexpensive. 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 Hello, Eldson. Chegou na hora de praticar aqui os últimos exercícios da live de hoje. Então, hoje eu quero que vocês escrevam assim, ó. Inexpensive alguma coisa. Isso. I'm doing great, Eldson. How about you? Fábio, a successful soccer player. Very good, very good. É isso aí, gente. Se vocês perceberem, detectarem o erro, corrijam, né? O erro faz parte do treino e a correção também. A correção é o passo seguinte. O erro é parte natural do aprendizado. A correção também é uma parte, deveria ser uma parte natural do aprendizado. É um balanço, é um equilíbrio. A gente está sempre aprendendo coisas novas, tá? Não tem problema nenhum. An expensive, então vamos ver expensive aqui. Camila, an expensive purse, yes. Agora fica fácil aqui, né? An expensive car, ok. An expensive Camila, an expensive ticket, yes. Online teachers, an expensive teacher. An expensive teacher, yes. That's a good example too. An expensive house, Branca. Very, very good. Tamiko, an expensive phone. Yes. Easy languages. Hello. Can't complain. Eldson. Nossa, você está gastando seu inglês. Tá fantástico. Can't complain. Eu preciso de usar isso. Eu também vou começar a usar esse I can't complain. I can't complain. Very, very good, Eldson. Fábio, an expensive house to rent. Good job. Aqui você já está acrescentando mais palavrinhas, né? E isso é uma dica. Sentado na ponta da cadeira aqui. A dica é essa, gente. Quando vocês forem escrever, o que vocês estão fazendo aqui, vocês estão escrevendo. Que é uma coisa que a maioria dos alunos não gosta de fazer. Todo mundo quer falar, só quer falar, né? Mas a escrita, o que eu falo com os alunos, a escrita é a base para a fala. Uma escrita organizada, uma escrita pensada, né? Você está prestando atenção no que você está fazendo ali e tal, te prepara para a fala. Na hora da fala, como eu já disse antes, e esses já são os pensamentos finais aqui de hoje, na hora da fala, você não deve preocupar com lembrar de regras gramaticais, ou qualquer regra, tá? O seu cérebro, ele deve te enviar o que você precisa no momento. É isso. A conexão é isso que você quer, conectar com outra pessoa. Se tá certo, tá errado, whatever. Se a pessoa não estiver te entendendo, você dá um jeito de explicar de outra maneira, tá? Mas a escrita, ela ajuda muito a melhorar a fala. Então, comecem com trechos bem curtinhos, como vocês estão fazendo aqui. An expensive car. Depois você começa a acrescentar, porque você vai sentir que tem pouca informação ali, você quer colocar mais informação ali. Coloca um pouquinho mais. This is an expensive car. Ou então, he bought an expensive car. He bought an expensive car yesterday. He bought an expensive car yesterday for his father, né? Então, vocês podem ir acrescentando aos pouquinhos, suavemente, paulatinamente,
com atenção, vocês vão acrescentando mais informações ali naquele miolinho, tá? Eu recomendo fazer dessa forma. Então, deixa eu só voltar aqui pra gente ir fechando. Francinarionarin. It's impossible to learn something without making a mistake. Eu concordo 100%. Eu aprendo, inclusive inglês, inclusive português, constantemente aprendendo. E não sei nem se vai dar tempo, eu tinha até pensado em falar uma coisinha pra vocês, que é a minha rotina de estudo, porque eu estudo também. Eu não sei se vai dar tempo de falar hoje não. Mas é isso, não tem jeito. Como estudante, eu sei disso, não tem jeito de não errar. Isso aí erro pra caramba. O que me ajuda é prestar atenção e evitar errar de novo. Eu tento prestar o máximo de atenção possível naquele momento e evito errar. E uma coisa que eu faço é o seguinte, eu tenho feito muito isso ultimamente quando eu faço exercícios, eu estou fazendo uma revisão de espanhol, e aí aparece uma palavra nova, e eu fico assim, será que eu conseguiria lembrar de usar essa palavra na hora de conversar com alguém? E aí eu fico pensando, como é que eu lembraria dessa palavra? O que me ajudaria a lembrar dessa palavra, né? E usá-la corretamente. Então é fazer um esforço consciente, olhar de verdade para a palavra, né? Ficar totalmente atento, foco total, assim, na palavra. Você concorda, né, Branca? Cíntia, an expensive travel to Dubai or an expensive trip, né? Trip é mais usado como substantivo, travel mais usado como verbo. Tem exceções, o travel poderia ser usado também como substantivo. Uma perguntinha aqui, do Mohamed. A perguntinha do Mohamed, eu não sei se vocês estão vendo essa perguntinha aqui, né? Se aparece, acho que aparece para vocês. Então, Mohamed is asking, so I don't think he speaks Portuguese, I will answer in English. If a restaurant offers meals at a high price, we can say expensive restaurant? Yes, sure. Yes, that is an expensive restaurant. You can say, if you don't want to mention, to bring up the price immediately, you can say that is a fancy restaurant. Fancy, which is an adjective we use for something that is expensive, sophisticated, exclusive, and things like that. Okay, so yeah, sure, you can say that is an expensive restaurant. An expensive restaurant. Very nice. Thank you for your question, Mohammed. What else? Anything else? Hello, Johnny. Rafael, an expensive cell phone to buy a new one. Yes, an expensive cell phone. Johnny, TGIF. TGIF para todo mundo, né? TGIF. Coloca aqui para quem não sabe. Coloca o que significa TGIF, pessoal aprender. Eudson, as I said, I've been learning a lot with you. I'm thankful for it, and you're most welcome. Thank you all for being here, for practicing. This is what makes me the happiest, to see you guys learning, paying attention. You want to learn. This is such a good feeling to see you all engaged. And Branca, an expensive sunglasses. Aqui, Branca, tem uma coisinha. Sunglasses, glasses, é considerado plural. É plural, porque é como se fosse dois. Então, uma peça inteira que é constituída de duas partes. Igual pants, que é calça, igual, que mais? Shorts, né? Igual stockings. Na verdade, é uma peça só, mas que é formada de duas partes, então é plural. Aqui, sunglasses é plural. Aí você tira o an, né, para falar expensive sunglasses, ou então the expensive sunglasses. Não tem jeito de usar an aqui. Não tem jeito de simplificar não tem forma singular para sunglasses, ok? Cynthia, what do you study? I study languages. So, now I'm focusing... Eu vou falar rapidinho o que eu estudo, tá? Só para dar uma luz assim para vocês, para ver como é que vocês estudam. Eu acordo às 6:30 da manhã e a minha primeira aula é às 7:30 da manhã. Eu uso 20 minutos nesse período aí para treinar o alemão. Eu tenho uma série, e olha só como é que eu me organizo. Eu tenho uma série, essa série não é assim a melhor do mundo.
é a série, eu sempre escolho material assim, o primeiro material que eu vejo na frente, eu uso ele todo. É assim que eu faço. Eu não fico assim meses e anos escolhendo material, não. Então, eu encontrei esse material, chama Pimsleur, que eu não sei se tem para inglês, mas eu estou estudando alemão com ele. Ele é constituído de 5 CDs, cada CD tem 30 lições de 20 minutos. Então, eu me organizei assim, eu vou fazer um CD por mês, porque tem 30 lições, é uma lição por dia. Eu fiz o primeiro CD em maio, agora em junho, estou no segundo CD, exatamente na lição 14. E aí eu escuto essa lição à toa, não, quando eu estou fazendo, porque quando eu acordo, eu vou tomar café da manhã, eu vou escovar dente, blá blá blá, mas eu faço outras coisas, eu varro a casa, eu passo pano na casa, eu arrumo tudo, eu arrumo a cama, e eu preparo assim o meu espacinho para fazer ginástica, pego as coisas que eu preciso para fazer ginástica e tal. Nisso tudo dá uns 20 minutos, que é o tempo onde eu escuto o alemão. E aí tem diálogos, tem explicações e eu vou repetindo em voz alta, tudo em alemão, 20 minutos. Antes ainda da primeira aula, que é 7h30, tem uns minutinhos. Eu uso Duolingo. Eu uso Duolingo porque eu gosto de garantir a minha ofensiva lá, o meu streak. Meu streak agora está chegando a 440 dias, que eu uso todos os dias. Então, para garantir que eu não vou perder isso, eu faço uma liçãozinha rápida no Duolingo para garantir, porque o meu objetivo no Duolingo é 1 XP. Qualquer coisa que eu faça já deu, já bati a meta do dia. Então, faço lá rapidinho antes da primeira aula. Depois, quando chega a hora do almoço, normalmente eu assisto uma sériezinha no Netflix. Hoje, esses dias, eu estou assistindo uma série que chama Brooklyn Nine-Nine. Os episódios são curtinhos, de 20 minutos. Então, eu gosto de almoçar, né, com o Newton, a gente conversa, assiste lá o episódio e eu treino o meu inglês. Então, olha, na verdade, a revisão no Duolingo é de espanhol. Então, até meio-dia eu já treinei alemão, espanhol e inglês, que é para sempre, né? Depois à tarde tem uns trechinhos, uns tempinhos picadinhos, né? Uns tempinhos ociosos picados ao longo da tarde. E aí eu treino mais o alemão. Tem uma novela alemã que eu acompanho, que é online, e aí tem um episódio novo todo dia. E aí eu assisto um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, e no final eu consegui assistir o episódio inteiro. Então aí eu treino alemão de novo à tarde. E depois fica mais difícil de treinar. Se dá, eu volto no Duolingo, dependendo do tempo que eu tenho, eu volto no Duolingo. É assim que eu organizo o meu treino de idiomas diário, né? E, além disso, eu estou fazendo a minha revisão de espanhol no Duolingo. E eu já estou planejando o que eu vou fazer depois que eu terminar essa revisão, que vai ser até o final de junho. Em julho, eu vou fazer minha revisão de francês. Depois da revisão de francês, eu vou focar no alemão mais para valer mesmo. E aí eu vou fazendo isso. Então é importante sempre ter planos. Isso que eu falo com os alunos. Sempre tenham planos, metas, objetivos. Normalmente minhas metas são de um mês. Igual isso aqui, por exemplo, essa live também é um objetivo que eu tenho de fazer durante um mês, todo dia. E eu me acostumei a fazer isso, que eu participei de vários desafios, né, de 30 dias, eu me treinei a fazer isso. E eu consigo, eu sempre chego até o final. Chegando até o final, eu vou criando novos planos, novas metas, novos objetivos, né? Então essa é a dica. Hoje eu vou terminar essa live com essa dica. E até ao longo, né? Por exemplo, estou no meio do mês aqui. Ao longo do mês, eu estou sempre revendo as minhas metas, revendo o que eu estou fazendo, sempre me avaliando o jeito como eu estou estudando, se está funcionando ou não, se está ajudando ou não. Eu sempre faço isso. Se está ajudando muito, eu continuo. Se não está, eu procuro uma outra solução. Por exemplo, agora eu nunca usei tanto o Duolingo na minha vida como nesses últimos meses. Depois que eu conversei com o Diego, tem até uma live que eu fiz com ele, tá aqui no canal no YouTube, depois vocês dêem uma olhada lá, o Diego Dutra, que usa, ele é fantástico, fascinante, assim. Ele usa o Duolingo, aprendeu alemão no Duolingo e agora está usando o Sid Lang, acho que é isso que chama o outro site. Ele é fascinante, assim. Depois eu conversei com ele, eu ganhei maior gás, assim, para estudar de uma forma mais eficiente. Tô usando o Duolingo, tá ajudando pra caramba, assim, tô amando. Então é isso, essa revisão tem que ser constante. Constante. Ficar constantemente pensando assim. E se você tá aprendendo mesmo, tem aquele sentimento de satisfação, assim,
que vale tudo, assim, vale... não tem preço, né? E se você está sentindo que não está aprendendo, aí é a hora de experimentar e de usar criatividade e tal. Com inteligência, com criatividade, a gente aprende qualquer coisa. Então, essa é a resposta longa, né, Cíntia? Easy languages. I have something to say. If you don't mind, accept my little request. Easy languages, I need to go now. E era 30 minutos, eu sempre passo desses 30 minutos. Fence, Rafael. Branca, I would like this dress, but it is very expensive. Certinho. Aqui só voltando no it, que a gente tem que treinar mais, né? Depois do but, você tem que começar com um sujeito. E aqui o sujeito vai ser it, ok, Branca? Fábio, there are many fancy restaurants in São Paulo. Yes, I bet. Com certeza. Juliane, thank God it's Friday. E aqui um tema para outra aula. Aqui é thank, sem o S. Aí eles vão falar, por que não tem o S? Não tem o S, é thank God it's Friday. Isso mesmo, mas a ideia é essa. Thank God, isso mesmo. Você corrigiu, né? Thank God it's Friday. Where do you live? I live in Belo Horizonte. Cynthia, thanks for explaining. You are a strong woman. I hope one day I'll be able to do the same as you. Gente, não fiquem pensando no futuro, não. Pensem agora, hoje. Hoje, vocês já são maravilhosos, assim, de estar uma sexta-feira, quase 10 horas que eu passei de novo do tempo, aqui numa aula de inglês. Fantástico, kudos. Eu tô achando incrível, excuse me, I just wonder your English, que eu tô falando em português, né? Let's speak English, yes, but I need to go now. Amanhã, a live com a Isabelle, Teacher Isabelle, vai ser em inglês, meio-dia, espero vocês lá. Good night, I hope you have a great evening, and I'll see you tomorrow, okay? Thank you so much, bye bye.